Episódio número 7 do Magic Dreamcast. E hoje estamos com um super tema, A Senda Obscura. Eu sou Vivian Ayala, a mística da Suíça, e o meu convidado dessa noite é o mestre Liam. Bem-vindo, Liam. Olá, obrigado. Saudações a você, Vivian, saudações a todos. Muito gratidão por hoje estar aqui nesse podcast com você, tendo a oportunidade de conseguir conversar e expor temas de extrema importância, né? Temas que as pessoas têm dúvidas, temas relacionados à iniciação, à senda obscura, né? Como nós colocamos aqui, que muitas vezes têm trazido dúvidas sobre as pessoas e até mesmo trazido desafios. Então, hoje nós estamos aqui para tentar apresentar essa temática da melhor forma e da melhor maneira possível, para que vocês possam entender e ver tudo direito. Muito bom. E hoje o tema tá assim, os tópicos estão bem obscuros e são muitos tópicos, né? Vamos São ver o que você vai conseguir fazer com tudo isso, e você tem a palavra. Lembrando que a gente vai dar uma paradinha, às vezes, para estar respondendo perguntas e respostas. Não vamos mais deixar só para o final, para ver se o pessoal também vai trazendo ali, segundo a energia que a live traz, tá bom? Esperando o pessoal chegar, Daniel Carvalho, saudações em nome da Serpente do Deserto. Saudações. Lord Larry, meu marido, que é o Lord Larry, acabou de entrar. Schatz, wo ist das? Ich habe dir gefragt, bitte, ich warte immer noch. E é isso aí. Heren Fei compartilhando, Hara Kik compartilhando, feito, Pri Andrade, saudações. A Pri Andrade é uma pessoa muito especial para ti, né? muito, muito mesmo, né? Ela que está envolvida com o nosso cenário de secretaria, uma pessoa exemplar, sempre Sim. dedicada. Mas depois você vai falar melhor sobre o seu projeto também, né? Sim, claro, com certeza, Vivian. Então pode começar. Que comecem as tretas. As tretas, as confusões, na verdade. Bora lá, pode começar. Tá certo. Tem alguma pergunta a princípio agora ou já faço a temática daí? Não, pode ir para temático, o pessoal está entrando ainda, são apenas 4 horas, né? 16 horas no Brasil, aqui já 9 e alguma coisa, 9h04, né? Sim, Lembrando, sim, gente, sim. que eu estou falando da Suíça, por isso que as lives estão sendo bem mais cedo aí no Brasil, por causa do meu horário aqui. Horários diferentes, como se diz assim. Fabiana Correia, boa tarde, seja bem-vinda, Fabiana. Tá certo. Então, pessoal, hoje nós vamos abordar a respeito da senda obscura, do caminho da esquerda esotérica, provavelmente como nós tentamos colocar assim em pauta, né? A gente tenta trazer uma abordagem um pouco mais próxima da iniciação, um pouco mais próxima de antigas tradições, né? Diferente de muitas coisas que nós temos visto hoje em dia em cenários um pouco modernos, e essa é uma temática muito difícil de ser compreendida por existir muitos autores, muita confusão moderna, né? Então a gente vai tentar aqui abordar um pouco esse cenário, esses assuntos, levar um pouco da história, levar um pouco de diversos elementos, na verdade, que correspondem a isso. A senda obscura, ela se caracteriza simplesmente por uma oposição às ditas religiões e o iluminismo da luz, né? Logicamente que muitas vezes o próprio desejo, ele é uma fonte libertadora. Quando o iniciado se encontra nos caminhos da luz, ele tem aquela consequência de estar internamente e contrário a todos os elementos que constituem as paixões, os desejos e a renegação de si mesmo para adquirir a grande obra química ou simplesmente o estado de Cristo, né?
Na nossa senda obscura, nós entendemos isso como o sentido da apoteose, o sentido do ser e o sentido do eu. Porque sem o eu, nós não podemos fazer nada. E muitas vezes o que nós temos visto é um cenário de destruição completa, onde as pessoas simplesmente têm deixado de ser o que elas são e elas têm destruído a sua própria imagem ou aquilo que lhes corresponde, né? Dizia um certo psicanalista como Jung que as pessoas não são iluminadas simplesmente por conhecer os princípios da luz, mas também são iluminadas por conhecer os princípios das sombras. E dentro de todos os princípios que temos, seja o zoroastrismo ou o sistema cabalístico, a severidade e a misericórdia, todos eles estão interligados em um princípio que corresponde a o que nós somos. Qual o nosso papel nesse planeta? Qual o nosso papel nesse mundo? E isso é algo que as pessoas ficam em dúvida e não conseguem se correlacionar muitas vezes, né? E tem pessoas que acabam entendendo alguns significados da obscuridade, como sentidos voltados, às vezes, a cenários sociopatas, psicológicos, psi pi psicopatas, né, eh, e na verdade, a senda obscura, na verdade, muitas vezes envolve a libertação do eu, para se compreender uma vontade absoluta, para com que se compreenda realmente as tarefas, né. A missão nossa nesse mundo, ela não muda, indiferente do caminho que tomamos, mas as nossas escolhas em si, elas são elementos que correspondem a tudo e todas as coisas mudam-se conforme aquelas escolhas que tomamos, né. Mas indiscrepante do caminho que nós vamos tomar nessa vida, esse caminho ou não vai nos atrasar, é as nossas escolhas. E o que os movimentos New Age, o que os movimentos cristãos têm feito, as religiões abraâmicas têm feito simplesmente a destruição de tudo que corresponde a nós. E muitas vezes é aquele princípio, será se realmente tudo é uma questão de santidade, de perfeição? Nós vivemos a vida toda esperando ser santos, mas que santidade é essa que ninguém nunca consegue alcançar? O que é essa pureza? O que é essa castidade, né? Nós tentamos olhar para o budismo, vendo pessoas, o zanismo, pessoas com problemas de alimentação, né? Nós temos visto todos esses comportamentos em busca de uma certa espiritualidade que não corresponde muitas vezes ao princípio da harmonia interna. E é isso que é preciso ser levado em consideração, né? Ah, Quando a gente vai colocar os princípios obscuros da tradição iniciática, nós temos que ver lacunas e pontos em si, né? Porque a própria história nos coloca pontos e pontos. Um dos princípios que vão começar o caminho obscuro também, na tradição esotérica ocidental, são as tradições gnósticas, indo ao encontro do temparismo. E esses encontros em si, eles vão acontecendo com ritos de transformação, que são os templários, por exemplo, que vão adquirindo os contextos do zoroastrismo e os contextos do dualismo, e adaptando essa linguagem toda até evoluir nas sociedades ocidentais, né? A partir disso, nós temos o Hellfire Club na Escócia, que era uma sociedade secreta voltada para a esquerda, baseada um pouco nos contextos por ter vivido na Itália, né, o fundador dela, e a partir disso ele vai colocar elementos de liberação do ser, né, elementos muitas vezes do sexo, elementos muitas vezes de iluminações diferentes, né. O Hellfire Club, inclusive, foi um dos precursores da maçonaria inglesa, né, até a maçonaria espanhola também. Para quem tem alguma curiosidade de saber sobre esse movimento, eu sugiro que você pesquise até e se envolva. Depois, mais tarde, você teve outros elementos na França, né? Nós também temos o caminho do Tranta, o Varmarsana, né? Que são caminhos diferentes também de fórmulas de libertação do eu, né? Então, tudo isso é um elemento que corresponde em si a uma nova faceta da espiritualidade, o que é o nosso dever e o que devemos fazer nessa vida. Talvez as nossas escolhas para nós
não sejam um princípio de destruição, mas um princípio de libertação. É isso que eu coloco. Muito bem. Sacerdotisa Ângela acabou de entrar. Ângela Paula está aí nos apoiando com toda a força do Ordem Lux Satanae. Danilo Sena também presente. Gente, gratidão pela presença de todos vocês. Vamos lá, pode dar prosseguimento. Tá certo. Dentro do caminho obscuro, como nós vamos colocar assim, dessa cena, né? Muitos princípios hoje em dia que nós tentamos conhecer como caminho da mão esquerda, muitas vezes são princípios modernos ou deturpados, algumas vezes ou outras, né? Eu gostaria que as pessoas fossem de encontro a outros elementos um pouco mais antigos, embora isso seja difícil de ser pesquisado, seja difícil de ser rastreado na história, né? Por exemplo, Stanitas Guaitá muitas vezes tinha envolvimentos com cultos que não tinham exatamente tensões com o martinismo ou outros elementos rosacrucianos que ele havia estado, né? Então eu sugiro que as pessoas façam uma averiguação a respeito de algumas histórias, alguns elementos ocultos que foram abolidos nisso tudo, né? Mas continuando nisso tudo, nós também temos o trabalho, também que eu colocaria também como sendo uma força à esquerda também, né? Eu gostaria de colocar o trabalho do fundador do Mizraim também, né? Será de Bálsamo, né? O famoso Conde, né? Que criou o rito também, e em algumas lojas maçônicas a qual praticavam esse rito, ele tinha elementos de libertação e libertação sexual, né, que ele praticava com a esposa dele, inclusive, e era uma forma de elevação superior a que ele colocava, né. Inclusive, essa é uma polêmica muito grande, as pessoas não têm estudado a respeito desses pontos em si. Mas vamos lá, vamos entender alguns princípios aqui gerais. Quando você está dentro da direita, você quer um caminho de santidade. Você tem que destruir tudo aquilo que você tem dentro de você. Porque você é uma pessoa que literalmente veio para esse mundo e todas essas coisas que você tem não lhe pertencem. Então você tem que ter uma libertação para estar fora, talvez, de uma roda de samsara, como alguns místicos colocam, né? Porque é muitas coisas, um copiando o outro, colocando os parâmetros de outro, não é verdade? Ou até mesmo o hinduísmo. Quando nós vamos pegar o hinduísmo, por exemplo. Um momento. Eu não diria assim, no mundo ocidental, até diria que existe uma certa cópia, mas se você falar um pouco sobre o budismo, o sânscrito, né, que é a língua mais usada deles, isso vem muito antes da era moderna, né? É uma coisa mais assim que acontecia paralelamente, no meu ponto de vista, em todas as partes do mundo. E olha que não existe internet. Estamos Sim. falando, quando fala assim em sânscrito, em budismo ou em teosofia, falamos já do Vimana Shastra, que era um livro de, acho que 10.000 anos, milhões de anos antes do Cristo vir, que já existia sobre a aeronáutica dos UFOs, por exemplo. Então, essa cópia eu vejo mais como no mundo moderno, e não vindo lá de trás. Como que você vê isso? Bom, quando a gente vai falar a respeito dos movimentos dos movimentos mais orientais, nós temos que entender certos princípios bem assim. O budismo, por exemplo, existe uma tradição muito mais antiga que o budismo, que era a tradição Bon, né? Alguns é conhecida como Bonpo, né? Essa tradição, ela tinha uma forma de animismo muito grande e envolvia-se o culto aos mortos, né? E eles tinham uma pegada muito mais diferente,
do que o budismo tem. Com o passar do tempo, o Bonpo foi se tornando um elemento classificado como dentro do budismo, mas no começo ele nunca foi. Inclusive teria surgido antes, né? Lá nas tradições orientais, a gente também já começa com o dualismo persa, né? Com o zoroastrismo, que é uma tradição extremamente antiga também, e já tem os seus princípios duais. No hinduísmo, nós temos o culto dos Torgues. Quem conhece Torg? Torg é uma palavra que define em inglês assassino, bandido, para alguns, né? Os Torgues, eles eram uma seita que utilizava mantos, né? E praticavam ritos de sangue em homenagem à deusa Kali do hinduísmo, entendeu? Era um culto praticamente para ela, sabe? E é uma coisa que as pessoas não estudam e não abordam muito, mas são práticas espirituais. Até mesmo dentro da tradição islâmica, nós temos a seita dos raçacins. A seita dos raçacins se utilizava de racice, de elementos incorporados dentro dele, de práticas espirituais muito diferentes dos ismaelitas, daquelas regiões árabes. Inclusive, foi aliada, por mais incrível que pareça, segundo alguns autores, os Cavaleiros Templários. Mestre Liam, vamos começar já para o debate, vamos mexer esse caldeirão aí profundamente na senda obscura, tá? Sim. O Henry Fay fala assim, Liam, quais são as principais práticas dessa senda? As principais práticas dessa senda. Um minuto aqui. Menos um ponto. É que tem outro telefone aqui que eu deixei ligado. Isso, liga outro telefone. Desculpe. Para a pergunta mesmo, para me colocar aqui, Quais são as principais práticas dessa senda? Olha, tu tem que entender o princípio, né? O caminho da direita, muitas vezes, ele não tem cultos sexuais, ele não tem uso de drogas, ele não tem uma visão muito voltada para o homem, para o ser, entendeu? Então, você desejar isso Tipo a Vama Maga. sei. Vama Maga. Yeah, acho que é isso. Então, tudo é um motivo para você estar nesse mundo, nessa matrix. Você é filho do desejo por direita, entendeu? Então você tem que se libertar de todas essas coisas, dessa matrix, entendeu? Então, se você tem dinheiro na carteira, entendeu? Você está cometendo um erro para a direita. Praticamente é isso. O antimaterialismo, o princípio de que você tem que viver numa eterna paz, a esquerda não pega isso. Cumprir a nossa vontade, em detrimento sempre, entendeu? Não que você seja um psicopata, mas as escolhas que você tem na sua vida, elas são um princípio que pode te reger de uma melhor forma em escolha. Muitas vezes, quando você tem discernimento do conhecimento e a plenitude disso tudo, né? A antiga seita dos ófitas e dos nazarens, antigos gnósticos, que já tinham uma voltagem muito mais diferente, né, do gnosticismo cristão, alguns foram outros elementos mais diferentes, eles tinham uma tendência muito parecida com o zoroastrismo, mas de uma forma mais diferente, a classificar que o homem ele tem que ser conhecedor da luz e as sombras, e as nossas escolhas, quando tem um raciocínio, um conhecimento, mesmo quiserem o caos, a desordem, quiserem a ordem depois, elas têm um princípio legal. Então, tudo se baseia em conhecimento, na forma com que eu dirijo. Então, dentro disso, nós temos que ter um estudo de todas as coisas que nos compõem para com que seguimos um denominador comum. Mas a esquerda em si, ela vai ter práticas que vão envolver coisas que podem ser um pouco radicais, muitas vezes, ou uma filosofia que tem elementos diferentes de um puritanismo, de um segmento abraâmico, né, de pecados, de dores, de tragédia, de cumprimento de coisas a qual nós não conhecemos. Nós somos senhores da nossa vida e nós temos que ter a libertação da nossa vida. Nós temos que ter a libertação de nós mesmos. E essa Vamos libertação para a próxima. Desculpa.
É que está vindo muita pergunta, gente. Calma um pouquinho, deixa ele terminar uma para a gente para outra. O povo está Gente, pedindo tem de tempo, bombardear pode hoje. dar Bora. pergunta, que temos bastante tempo. Fala um pouco das raízes e influências, como se desenvolveu essa senda obscura. Bom, a gente tem que entender que é uma classificação muito voltada às escolas de mistério, que já começam dentro da Grécia, da Roma Antiga e vão evoluindo até mesmo na Renascença, quando elas são resgatadas pelo islamismo. Então, vai existir uma classificação de tudo aquilo que é direita, que vai remeter à pureza, à castidade, a uma busca de libertação desse mundo, e a esquerda, que é a Matrix. A esquerda não é exatamente a libertação, mas a Matrix. Seria o corporativismo, quase. Entendeu? Em detrimento a uma espécie de anarquismo, sabe? Por isso Como? que. Pera lá. A esquerda seria uma matrix, Sim, na sua opinião? sim. Ok. Ok, interessante seu ponto de vista. Porque é o seguinte, quando você se liberta de uma coisa e compreende ela e se alia a ela, o que você se torna? Parte dela. Toda a direita coloca que você tem que se libertar dessa vida, desse mundo, porque tudo é pecado. Né? Se a gente vai observar a terceira fase do diabo, te darei todo esse reino, todo esse poder desse mundo se postar me adorares. Quando você serão da abandonares a meditação intensiva, que foi a tentação de Maia contra Buda. A criação dos oratismos se baseia em outros princípios, né? E depois, mais tarde, você tem o maniqueísmo, que já vai interpretar tudo de outra forma. Então as pessoas elas não vão entendendo muito isso, né? As pessoas pegam um contexto de direita, muitas vezes associam a esquerda, sendo que muitas vezes não é essa representação. Tá bem. Eu tenho um outro ponto de vista em relação a isso. Para mim, a mão direita seria a Matrix, por ser algo planejado e criado para exatamente isso, pelas próprias mãos do demiurgo, né? Como no gnosticismo se diz, tanto no gnosticismo mais moderno, como o gnosticismo satânico, né? Então, eu vejo um pouquinho diferente, mas beleza. Tem mais aqui, vamos continuar. Sim, sim. Eu queria até botar um adendo. Me chamaram aqui de Elvira, Rainha das Trevas. Obrigada, é uma honra. Então, o Daniel Carvalho, quando você diz caminhos mais antigos, podemos envolver entidades como Satã de forma teísta tradicional? Qual é a importância e função de Satã na senda obscura para você? Satã em si, ele vai representar um dos elementos principais do satanismo, que é uma tradição que já começa bem antes, baseada em mitos e em condições urbanas, na Idade Média, Renascença, e vai ter o seu ressurgimento moderno, depois, mais tarde, entendeu? Praticamente, o satanismo é a reversão de todas as coisas. Então, seria um dos principais focos e caminhos da esquerda, porque ele pega o materialismo, entendeu? Ele pega a existência do eu, né? Diferente da direita. Mas o contexto de Satã em si, ele até existe no Antigo Testamento de uma forma ou outra, algum elemento, como o livro de Enoque, outros livros, por exemplo, outras tradições, mas principalmente esse princípio de oposição literal vai começar com o catolicismo, mas tem suas essências no zoroastrismo, no maniqueísmo, no catarismo, né? No gnosticismo antigo. Só que Podemos dizer, mestre Lian, que você está trazendo essa senda obscura mais para os dias de hoje, porque o culto a Shaitan, a Satã, já começou lá dos Isídios, já desde o princípio, começou antes mesmo do planeta Terra existir, pelos meus estudos e conhecimentos.
Então, digamos que você está trazendo a história mais para cá, mais próximo da gente, nos últimos 2.000 anos, algo assim, só para Sim, deixar sim. claro. Sim, o contexto de Satã existir muito antes como uma figura mitológica ou lendária, ela é uma experiência muito mais mística do que acadêmica. Eu não posso colocar elementos que não fossem dos princípios acadêmicos, entendeu? Dos princípios históricos, né? Então eu não posso fazer declarações que fujam da história ou de elementos assim, entendeu? Declarando abertamente Satã existiu como os Hesiades cultuavam os Ibis. Mas é que o ponto do o contexto dos Hesiades é um contexto muito diferente, porque é o seguinte, não é igual ao satanismo, entendeu? Embora você vai ler Anton de Lavey, por exemplo, os Hesiades, eles acreditam que o Anzo Pavão amou tanto a humanidade e que Alá e cuidou tanto da humanidade que Alá foi lá e deu ao mundo para ele porque ele realmente fez um trabalho de iluminação aqui, entendeu? Então não é algo terrível, não é algo tenebroso, terroroso exatamente, entendeu? Um elemento mais diferente, entendeu? Mas seria, vamos dizer assim, o princípio do mal, quase, né? Se a gente fosse olhar de uma ótica ocidental, entendeu? Mas essa é a diferença. Se você for lá no Oriente Médio, por exemplo, para eles é algo normal, algo, sabe? Inclusive, há um debate dentro do Islã sobre perseguir eles ou não neles. Existem algumas partes mais ligadas ao Paquistão, tem gente no Marrocos, mas muito mais é para aquela região lá de lá, não é verdade? Né? Turquia, Mas o Islã, ele Turquia. tem várias seitas, entendeu? Turquia, inclusive, existe ainda um templo de um grande mago que seria a própria, nos Isídios, né? Teria um mago que seria o próprio duplo de Sheitans estaria nele, né? E é muito visitado até hoje. Isso a gente encontra no livro, que é até raro, né? Não se acha em PDF nem nada disso, que é o culto ao diabo, né? Isídios, culto ao diabo. Muito interessante. Sim, sim. Bom, eu não tenho essa informação exatamente aqui, mas é uma curiosidade que você está me Depois trazendo. te passo o nome do livro para você Sim, achar. sim. O Stelorian diz: Eu gostaria de saber o que a ordem dos assassinos comiam e qual a relação que eles tinham com os templários, se puder aí dar uma clareza para nós. Bom, você vai entender isso num livro de Assassins and Templários, tá certo? Que está escrito em inglês e outras teses também que vão apontar. Os assassinos, eles tinham 3 graus, entendeu? E eles eram uma seita que praticava assassinatos rituais, muitas vezes envolvido o homem da montanha, né? O mestre da montanha, muitas vezes. A iniciação dos assassinos era colocada como uma iniciação de esquerda porque é o seguinte, o candidato, ele entrava e era uma pessoa, você vê, quando esse contexto de esquerda tem essa luta da pureza com o princípio de se tornar a si mesmo, né? Então, eles pegavam as pessoas e levavam elas para um jardim. Esses jardins existiam esses locais, né? E a partir disso, você tinha todos os desejos que você pudesse compartilhar na sua alma. Por exemplo, se você fosse homossexual, tinham homens lá dentro, tinham mulheres, tinham drogas lá dentro. Então, essa era o princípio da iniciação dos assassinos, até você ter os batismos e iniciações que Mas, alguns enfim, o que que autores eles comiam? colocam. Comiam gays, comiam mulheres? O que que eles comiam? Olha, eu não tenho esse dado em si, entendeu? Eu não acredito que eles tenham praticado exatamente canibalismo, não, entendeu? Eu não tenho esse dado para afirmar acadêmico ou histórico, mas o que nós supõe, sim, pelas fontes mais colocadas assim, é até mesmo de um nome, né?
que é um óleo derivado, né, de uma certa substância. Aí vamos colocar Essa aqui, porque outra. senão eu Além do véu de Maia, qual a sua visão sobre a relação de Satã com Lúcifer? Olha, depende muito, né? Satã, pela via baico, tanto ele pode ser um advogado, como opositor e outras coisas diferentes. Esse Lúcifer é uma temática em si que envolve a questão do anjo caído ou do termo em si classificado como a antiga divindade que era opositor a Jeová, né? Os teóricos cristãos, o que que acontece? O Lúcifer seria o nome de Satanás quando ele antes dele ter caído do paraíso para os teólogos católicos cristãos, né? E teria o Satanás se tornado o nome principal, né? Mas em si, a temática do Lúcifer é uma coisa bem aprofundada, né? Possivelmente, para muitos teóricos, o Lúcifer teria sido tanto a espécie de dualidade de Jeová, a Sera, quanto a Sarte, quanto Inanna, e todas aquelas divindades lá do Oriente Médio, entendeu? Que viviam naquela região, né? Satã apresenta-se no Antigo Testamento de uma forma ou outra no livro de Jó, em outros, ele só vai aparecer no Novo Testamento muito vezes naquela luta de dualidade, entendeu? E o principal aparecimento é a tentação de JC, né? Vamos colocar assim, que é atentado com que ele se una com Satã. Satã tenta Jesus para com que ele se una com Satã, né? E tenta abordar a sua missão, praticamente seria esse o relato de si. Depois você tem as crises do Apocalipse, o Armagedon e todas essas histórias que nós vemos por aí, né? Mas assim, como nós somos de um caminho de conhecimento, de discernimento, nós não podemos levar em consideração a igreja e todos os seus contextos. As mitologias são muito aparentes, as divindades são muito múltiplas. E há divindades que existem dentro de outros cultos e com uma semelhança muito grande, né? Então, isso é uma temática para a gente ter e levar de debates entre nós, né? Entre questionamentos, por exemplo, né? Até mesmo a figura de Lúcifer, o nome Lúcifer, Estrela da Manhã, não é um nome ruim, entendeu? Inclusive, se você vai pesquisar Jerusalém, Jerusalém também era a terra de Vênus, da Estrela da Manhã. O Templo de Salomão aponta para a Estrela da Manhã, aponta para Lúcifer. Entendeu? Então você vê esse simbolismo, essas correspondências sendo colocadas, né? Até muitas pessoas vão falar sobre a fusão de Ísis, Horus, né, as trindades que correspondem ao Deus Pai e que são roubadas pelo catolicismo romano, né? Mas em si isso é uma fonte de especulação, de debate, que já começa com a Septuaginta na tradução dos 70, né? E mais tarde, né, vai se colocar mais profundamente acima, né, com as traduções de São Jerônimo, porque quando a primeira tradução da Bíblia que você tem começa pela Septuaginta, não começa por São Jerônimo não, entendeu, gente? É a mais antiga, que é a tradução dos 70, que é o Antigo Testamento vai ser traduzido por uma língua que não é o judeu, né? Voltei. Estava resolvendo uma coisinha aqui. Tá certo. Bom, temos mais pergunta. Ângela Paula, mestre Ian, você se enquadra em qual vertente? Eu vi que tinha umas outras perguntas aqui para cima também. Tá, então vai, Tem bora. uma pergunta aqui para cima aqui, que o Bora. pessoal tá colocando aqui. Tá, o Heren Fei. E como você vê a magia dentro da senda? É algo mais místico ou psicológico?
Essa foi a próxima pergunta lá de cima? Depois além do véu de Maias, qual a sua visão sobre relação de Satã com Lúcifer, sim? Acho que ele colocou o R. Fei, fala um pouco das raízes de influência, como se desenvolveu essa senda, de novo Erin Frey. Esse aqui eu respondi, aqui tem bastante pergunta. Depois vocês dão uma repetida aí, pessoal. Se a sua pergunta não foi repetida, você coloca aqui de novo. Não, estou com controle aqui. Depois de Lúcifer vem como você vê a magia. Desculpa. Eu disse aqui para o pessoal assim, vocês podem repetir as perguntas se elas não foram respondidas por mim, daí aqui pode colocar, repetir, que aqui não tem problema que a gente responde tudo. A gente não tem medo de nada. Mestre Manorov, aqui entrou. Leonardo Komisky, boa noite. Qual a próxima pergunta, então, para a gente responder aqui? Como você vê a magia dentro da senda? É algo mais místico ou psicológico? Esse é um debate muito grande, porque as tradições mais antigas, elas tinham apenas o foco na dualidade, né? E consideravam o princípio da luz e das sombras como algo real, né? Hoje em dia você tem a magia mais moderna, mais psicológica, que ela nasce com Aleister Crowley, Kennedy Gant e outras pessoas, né, que vão surgindo mais profundamente de caracterizar a magia como uma forma do pensamento, uma forma interna, muitas vezes, ou o psicodama, que é uma adaptação herdada da antiga Golden Dawn para alguns, embora a Golden Dawn acreditava em formas externas, né. Bom, a magia obscura e a senda obscura são interligadas, entendeu? De uma forma ou outra, o contexto da magia obscura se você analisar por um sentido filosófico, ela corresponde a você cumprir desejos e vontades com uma senda obscura, né? Os princípios da sombra são a reversão de tudo, né? A missa negra é um princípio de magia negra por simplesmente reverter a missa cristã, né? E tudo aquilo que você deseja para sua alma, indiscrepante ou não, você não tem que levar isso como uma consideração de que os deuses, os santos, eles vão punir você muitas vezes, né? Mas uma consideração sobre causa e efeito. Se você não soubesse nessa vida, nesse mundo, você vai ser destruído pelos efeitos da causa que você causou. Isso é algo que nós temos que pensar e refletir. Certos poderes nesse mundo existem, certas forças nesse mundo existem, mas para todos os grandes poderes precisamos de grandes responsabilidades e atitudes. Gente, o Garfield está querendo participar. Sinto muito. É isso que acontece numa casa de bruxa com 3 gatos, né? Uhum. A próxima seria do Henry Fay também. Lian, qual a sua cosmovisão de transcendência dentro da senda obscura? Transcendência, e que transcendência é uma palavra muito à direita, né? Elevação. Por exemplo, o que nós temos que entender? Na esquerda nós temos apoteoses, na direita nós temos teose, entendeu? Dentro de alguns elementos satânicos e luciferianos, você se funde com a entidade de Lúcifer, de Satã, em ritos elevados de altos graus e altas cerimônias, né? É uma espécie diferente do casamento alquímico, que foi colocada por Guaitá, Baudelaire e outras pessoas no passado, né? Já
e esse elemento de nós nos tornarmos parte de algo, usufruir desse rito, ele existe na esquerda, não existe na direita. Você é um servo de Jeová, você é um servo de Alá, você é um servo de uma busca de iluminação. Então você tem que transcender essa vida, transcender o pecado, transcender a materialidade. Transcender a Entendeu? porra toda, né? Transcender tudo. Tudo transcender. Isso não dá para fumar. Não dá para pessoa ter uma relação com outra pessoa que ela queira, entendeu? Tudo é errado para a direita. Tudo é questão de viver como um monge santo, entendeu? A Para esquerda não. depois ir para a roda de Samsara e voltar para servir a ele. Ele de novo sempre. As ordens da esquerda, tá? É um ponto muito polêmico, mas eu vou colocar aqui. As ordens da esquerda até podem voltar as pessoas para cá, ou ficarem vivas eternamente, através de ritos de vampirismo, de necromancia, ritos astrais. Então, quando vocês falam também da magia, do elemento do desejo, da vontade, o que é certo e o que é errado, o homem também pode se tornar semelhante aos deuses. Boa. Mestre Liam, hoje você se enquadra em qual vertente? Hoje eu me enquadro muito mais dentro do luciferianismo, por eu estar trabalhando dentro dessa visão e uma organização também. Eu estou me dedicando muito mais ao luciferianismo, mas sou um adepto da senda obscura. Né? Eu já tive caminhos iniciáticos com algumas tradições de luz, né? Principalmente no de extrema luz, que foram horríveis, o gnosticismo samaliano, por exemplo. Ah, tem muita coisa que eu já passei na minha vida, sabe? Martinismo, por exemplo, Rosa Cruz, maçonaria. Hoje em dia eu estou voltado muito mais a sendo obscura, a libertação minha, libertação dos outros, entendeu? E nós temos que cumprir a nossa vontade de reinar nessa terra, entendeu? Por isso que eu digo que nós somos a Matrix, porque a gente tem que vir reinar nesse mundo, entendeu? Nós temos que dominar, nós temos que fazer acontecer, Tá, quando entendeu? você fala de Vamos Matrix, eu deixar. ainda não peguei a sua linha de raciocínio, porque para mim Matrix é aquilo que o Demiurgo desenhou e aprisionou os seres no corpo físico. Na roda de Sansara, quando você fala que o satanismo é uma Matrix, eu não posso concordar com isso de jeito nenhum. Pode, eu já vou te explicar por quê. Não, eu não posso. Mas Claro você que pode dar, mas você pode dar explicação, é lógico. pode, eu vou te concordar que você é a parte da Matrix. Entendeu? Não, todos nós somos parte da Matrix, enquanto não despertos. O que é a Matrix? Vocês têm que entender aqui. O que é a Matrix? A Matrix é o mundo material. Ponto. Mundo material. Você é uma mulher bonita, Vivian. Muito bem Obrigada. vestida, muito bem arrumada, entendeu? Você tem e apresenta uma imagem Pessoal, pro mundo. cantada ao ar. Não é cantada. Tô brincando. Eu tô apresentando um elemento para você. Você tem o elemento de ser uma pessoa influente, de apresentar ideias. Então você é a Matrix. Porque a Matrix Até tu, não é Brutus. você se tornar uma feira. Se você estivesse fora da Matrix, você não teria usando maquiagem para se tornar uma mulher mais bonita, que você já é, entendeu? Então esse que é o elemento do Eu desejo. estaria Muito sim. Eu estaria sim. Em qualquer outro universo e dimensões, eu escolheria estar usando maquiagem, sim. então, por exemplo, o que é a Matrix? Eu estou Eu tô aqui olhando para que discordar com tudo que você falar hoje. Já se prepara. Sim. O que é a Matrix? Eu estou olhando aqui para essa região aqui bem bonita. Aqui tem prédios, entendeu? Prédios bonitos. A Matrix é simplesmente o poder e a consciência de nós construirmos as coisas, de nós nos envolvermos nos negócios das coisas, de nós criar oportunidades. Porque para a direita, tudo que você cria é a Matrix. O budismo, tudo que você cria é ilusão.
Por isso que quando o budismo você nasce para a Terra, eles foram, entendeu? Então você tem o direito de construir, você tem o direito de fazer as coisas acontecerem. E quando eu me refiro a Matrix, eu me refiro a você ter o poder material e existir com poder material sem se tornar um monge, abdicando de dinheiro, abdicando de prazer, abdicando de negócios, abdicando de uma transformação geral da sociedade, entendeu? Porque a Matrix ela é muito mais considerada um cenário de transformação da sociedade. O capital, a existência de marcas, a existência de tribos, de divisões, Ah, então, entendeu? nesse caso, você está se referindo à Matrix, a senda obscura, como algo muito material, materialista, nesse sentido. Sei. Beleza. Qual a sua visão sobre Satanás na Via Sinistra? Olha, depende muito, né? O Não, a caminho da via. sua. A É. minha ser. Olha, eu acredito que Satã, ele pode ser uma força obscura, sim, muitas vezes, mas uma obscuridade que reflete a nossa alma e reflete o nosso eu. E eu considero Satã um grande aliado. Considero Satã, ao mesmo tempo, uma face minha e, ao mesmo tempo, uma força externa que me acolheu e que simplesmente não é o que as pessoas pensam que é. Se as pessoas conhecessem realmente a Satã, elas realmente não. Elas têm medo de algo novo, elas têm medo de abraçar muitas coisas. O Pleion falou. Na minha visão, Pleion é o mestre Marahav. Marahaf. Na minha opinião, na minha visão, desculpa, na minha visão, é uma grande alquimia a entrega e compreensão das limitações psicológicas com a magia que traz o elemento transformador. Muito bom. Carlos Pessoa, transcender é você viver sua vida de maneira bem maneira. Adorei, é isso aí. Também sou da turma da maneirice, tá? Uhum. Que mais eu entendi? O Daniel Carvalho, não, Heren Fey, minha visão de Matrix seria Maia, ou de forma mais científica, a condição da nossa realidade, nascer, crescer, reproduzir. Eu diria ainda envelhecer, morrer e voltar. Eu vou colocar um adendo aqui, né? Maia pode ser, eu até entendo o pensamento dele e concordo em parte, sim. Se Maia é a Matrix, e você quer a senda obscura, que é o desejo, e Maia representa o desejo, como é que você não vai ser a Matrix? Você vai ser o estado de Buda, o estado de Bodhisattva? Vocês têm que pensar, gente. É Por uma isso que eu digo delícia. que muita coisa está contraditória, muita coisa está errada. O pessoal pega a esquerda e acha que esquerda se fala com o verso de direita, e não é assim. Uau, nossa, está pegando fogo essa live hoje. Daniel Carvalho, deve ser um fã seu, né? Eu É, entendi o que o Lian disse sobre a senda obscura ser Matrix, já que entendo que o feiticeiro também é um demiurgo. Na minha opinião, o feiticeiro ele só se torna um demiurgo, um deus, quando ele desperta o duplo sombrio dele. Mas essa é a minha humilde, sincera opinião. posso Além colocar do lá Deus dentro? de Maia. Aqui, Heren Fey. Fora da Matrix, a Vivian seria a própria personificação de Ares, Diana, Vênus. Gente, vocês estão me elogiando muito hoje. Daqui a pouco estou lá em cima. Ou melhor, lá embaixo, né? Além do véu Eu de ia colocar Maia. um adendo. Ma... Hã? Eu ia colocar um adendo aqui. Coloca. O feiticeiro em si, como eu disse, a magia negra ela tem várias formulações, vários princípios gerais. Você tem que dominar para não ser dominado.
A escolha é vencer ou vencer. A escolha é existir e sobreviver. Não existem os outros, existe você. E você é fruto das suas escolhas. Ninguém vai escolher por você. Ninguém vai pensar por você. Mas os homens e as pessoas fortes se destacam no meio da multidão. E essa é uma questão de escolhas. Se você deseja ser simplesmente o que você deve ser, ou o que você foi colocado para ser. A magia negra, ela é o fruto dos desejos também. Quando eu crio um marketing de beleza e transformo uma mulher num personagem muito mais bonito para vender um perfume, uma maquiagem, qualquer outro tipo de coisa, eu estou despertando um demônio, segundo o budismo, despertando um desejo dentro de alguém. Quando eu desperto o ódio, eu também desperto um demônio. Entendeu? Então, tudo isso, tudo que vocês estão vendo, é o fruto da alma, do desejo. Entendeu? E o desejo é o que move o mundo. O que você quer é o que move o mundo. É o que move o nosso mundo, na verdade, né, Lia? Por isso que eu coloquei a Matrix como capital. Se você tem esse poder de construir as coisas, de fazer as coisas, você é a Matrix. E se você faz parte desses poderes, dessas elites, da teoria da conspiração até mesmo coloca, você é a esquerda também. Se você tem o conhecimento de mudar a humanidade, de transformar ela, tá entendendo o que eu tô querendo cegar? É errado para a direita transformar as pessoas. Seria errado para a direita o que há a propaganda de guerra e converter o mundo inteiro ao meu propósito e minha doutrina. Mas para a esquerda não. É uma luta, é uma dualidade. Então eu me torno parte do conhecimento. Eu não posso, e se eu sou o poder, e eu busco o poder nesse mundo, a esquerda é o poder, a magia negra é o poder, como é que eu vou ser contra a Matrix? Como é que eu vou ser esses propósitos que as pessoas pegam de rebelião, de rebeldia? Jesus vivia na pobreza, Jesus era contra o sistema, morreu, Buda era contra o sistema. Daí vocês estão indo em consideração com Buda, com Jesus, com Zoroastro, com toda essa galera, Manaqueu. Eu não. Isso não existe, gente. Isso não existe, gente. Isso é contraditório. Vocês estão parecendo, sabe o quê? O Partido Conservador e o Partido Republicano dos Estados Unidos. Um pegava a escravidão, o outro dizia que não. Daí depois começou um a virar direita e outro esquerda. Entendeu? Ah, É mais aqui ou menos direita isso que até o está fim. acontecendo. O pior é que a direita na Alemanha é não posso falar o nome. Eu não sabia, né? E eu toda encho a boca sempre a falar, não, eu nasci num berço militar, de direita, tal, né? Não estou falando que eu gosto de um partido ou de outro, eu estou falando no sentido direita mesmo de ser, né? Pelo meu berço. Aí uma amiga minha uma vez me falou, Vi, você tem que ter cuidado quando você fala isso, que você está falando que você é, né? Eu falei, sério? Eu falei, mas eu sou também, não tem problema. Não, não é assim, também não é assim, mas um pouquinho sim. É só o humor negro. Olha, além do véu de Maia, falou, maquiagem é algo divo. Tanto que quem ensinou a maquiagem para a humanidade foi a Azazel. E mais outra, ela falou, e você está usando uma make aí, RSRS. Conta pra gente, está usando uma make aí? Pois é, né? Eu vou dizer uma coisa, eu vivo a minha vida, eu vivo a minha realidade. Talvez vocês possam gostar, talvez não. Mas o meu desejo é o meu desejo. E eu sou esquerda, gente, eu não sou direita. Se eu tiver que fazer uma coisa, eu vou fazer. Não me importo com as consequências. Não, eu sou esquerdíssima na via sinistra, eu tô falando de política. Logicamente. Você é também de política? Você é esquerda de política? Não. Ah, tá. Não, Eu já caí a live agora. Desculpa, para quem é. É que não condiz ao meu status. Estou brincando, gente. Estou querendo atormentar vocês hoje, que hoje eu estou sentindo já aquela energia do dia 8. Vai ser do
horário, dia 8, né? Temos mais aqui o Play On. Enquanto voltamos nessa roda, estamos na Matrix, despertos ou não. Concordo, mestre. Fei, no caso, reconhecer Maia, não lutar contra ela, até porque o namorado dela é satanista. Não, ele não está falando dessa Maia, não. Ele está falando do Felch Maia por causa do Damien e da Soraya, entendi. Gente, vocês são muito foda, só isso. O desejo é a personificação da vontade de forma embrionária. Daí forma o filho do caos e não se poupem. Jesus era treteiro, colhia trigo no Shabat. O caos, né? O caos leva a ordem, mas... Vou usar uma make também quando entrar on, espero não assustar ninguém. Então, gente, mas eu queria ter ajudado. Eu sou make-up artista desde 2011, tá? Tenho diploma, tudo. Quer dizer, o que é make-up artista? Eu sou maquiadora profissional e certificada aqui na Suíça. Posso trabalhar no mundo todo, porque o meu diploma é internacional. E eu queria dar uma dica mais legal para ele fazer um sombreado, fazer uma sobrancelha, tal, mas ele se atrasou. O lindo, maravilhoso se atrasou. Aí não deu, eu falei, meu bem, passo pó, passo lápis e tá bom, tá ótimo, luz, câmera, ação. No meu sistema, o Daniel Carvalho, no meu sistema pessoal, viso os caminhos da vontade, desejo e prazer, a realização do espírito e da matéria, seguindo pela mão esquerda, trilhar a vontade, o desejo, o prazer, acredito ser uma das sendas obscuras. Você é 93, irmão? Tá com uma cara de telemita aí, hein? Tá com uma cara de telemita. É que vontade, é que é uma coisa muito, né? Porque vontade, não, a palavra vontade, ela não tem assim, ela foi uma palavra colocada pelos telemitas que mudaram o sentido dela, né? Esse que é o ponto. Por exemplo, os telemitas, eles vão classificar a vontade, mas em português ela tem outra classificação. É algo que eu quero. Não é um desafio interno, entendeu? Ah, beleza. Olha só, além do véu de Maia, o Brasil fez o L e virou o amor venceu, gente. O amor venceu. Quem não gostar, que saia da live, mas o amor venceu. Maravilha, principalmente para quem tem o próprio negócio, para quem vive ali batalhando para conseguir alguma coisa na vida, ó. Maravilha, para quem fez um. E vocês sabem que L aqui na Europa e nos Estados Unidos quer dizer loser? Loser é Schatz, was wäre loser auf Deutsch? É um perdedor. Loser, perdedor. Loser. Estou com meu marido aqui que não me deixa mentir e ele corrige o meu inglês. Quem mais? Não, o Daniel Carvalho não é da turma do 93, mas me baseei em Telema para usar à vontade. Maravilha. Luicidinha, até que enfim entrou, amiga sua louca. Eu quero você falando aqui do Spirit Dolls, minha linda. Não vai fugir, não. O NFA, Daniel, no final temos todos um tiquinho de Telema. Eu, sinceramente, particularmente por eu ser uma house seixista e amar muito a Vivi Seixas, né? Que é a filha do Raul, e a cara dele, até o jeito de falar ela tem, tudo.
participo de algumas coisas com ela, ajudando os gatinhos de Santa Teresa, tudo isso, né? Eu também tenho Chiquinho de Telemann, Chiquinho, e também através do IMEDIC, que vai estar presente dia 12 de abril com a gente. E é uma coisa muito, muito gostosa, gente, que delícia. Pulou eu, Carlos Pessoa, onde que eu pulei? Escreve aí de novo, meu bem. Escreva as perguntas que nós respondemos. Elian, eu tô com um problema gateiro aqui. Eu já volto, tá? É demais, estão querendo destruir aqui uma coisa. Já volto. Vai, fala aí, vai falando. Se tiver alguma pergunta que vocês quiserem colocar aqui, acho que até eu tenho um pouquinho de telema dentro de mim, né? Velde Maia, se você puder colocar a sua pergunta aqui e escrever para mim de novo, eu teria o prazer de te responder, por favor. Se você puder, daí outras pessoas aqui. Pois é, né? A vontade do verdadeiro eu. Por isso que o Korra ele era associado como um mago negro por Samael Eor, né? Existiam aquelas lutas, aquelas tretas entre eles eternas, imutáveis. Você teve com o White também, né? Depois você teve o surgimento do Kennedy Grant, toda aquela galera que remodelou, né? Mas eu acredito que a Telemann ela chegou para um limite muito complexo, né? Porque ela se tornou uma organização muito, como eu digo, fundir esse elemento de paz, amor e outras coisas não dá muito certo com a esquerda, entendeu? E esse ponto que acho que acabou atrasando a esquerda em si, o pensamento mais à esquerda que o Colley tinha, né? Infelizmente. Vamos lá, Feld Maia. Qual a diferença entre a baixa e a altamazia para você dentro da cena obscura? Vamos lá. O contexto de baixa e altamazia ele foi formulado por alguns magos, como Lipas Levi e outros, que vão classificar a baixa magia como algumas. É um ponto que a gente tem que estudar muito nisso. Tem gente que vai colocar a alta magia como uma fórmula de entender os deuses, entendeu? Associando isso à teurgia. Outros a taumatusia também, e depois a baixa magia vai se considerar feitiçaria, né? Porque ela não estava envolvida em conhecer o universo e todas as coisas, por isso que era baixa magia. Tudo aquilo, por exemplo, tudo aquilo que era simpático, o enfeitiçare, era considerado baixa magia para eles. Depois, mais tarde, eles foram classificando a magia como 7 elementos, com 7 cores. Magia verde, magia vermelha, magia negra, branca, e acabou ficando apenas a magia branca e a magia negra. Tá certo? Cauê Guimarães acabou de entrar. Bem-vindo. Ai, gente, pera lá, já respondeu a da Velde Maia? Além da Velde Maia? Beleza. Cauê Guimarães. Em Telemann, a vontade é a tradução do amor, que é a combustão do ser. Tanto que fazer o que queres é praticar a vontade do verdadeiro eu. A gente não acabou de conversar? Não adianta. Não adianta. Velde Maia, qual a diferença entre baixa e alta magia para você dentro da senda obscura? Ah, não, você respondeu, né? Isso aí, eu respondi. Play on, o mestre que eu não lembro mais o nome porque é muito difícil de Telemann é um sistema destruidor, como aconteceu com o próprio Crowley? Não, ele está afirmando. Telemann é um sistema destruidor, como aconteceu com o Crowley. Eita, treta! Eu concordo com essa definição dele. Como eu digo, gente, vocês têm que utilizar o conhecimento sobre a cena obscura também. Eu vou colocar uma coisa aqui para vocês.
A seda obscura é você entender o seu verdadeiro eu e cumprir o seu eu de verdade. Mas não é você se tornar um psicopata e um burro, entendeu? Uma pessoa com ignorância, sem nenhum tipo de conhecimento, porque ela tem iniciações e ela mostra um verdadeiro, uma face de escolhas, entendeu? Logicamente que ela tem droga, ela tem sexo, ela tem um monte de coisa que pode ser estranha para quem é de direita, uma coisa muito radical, mas não quer dizer que ela é uma coisa de gente doida, de gente louca, entendeu? Gente que não tem uma consciência de algo, entendeu? Não, O... não, o Pleion ele falou que era destrutiva. E, É, tem gente, gente. sim, depende se os adeptos dessa senda querem seguir o mestre. Se quiser seguir o mestre, sim, será destrutivo, porque ele foi até as últimas consequências com o desejo dele, com aquilo que ele criou, independente dos ensinamentos dele, que tem uns que eu falo, pô, muito legal, até mesmo pelo lado de eu ser Raul Seixista, como eu já falei para vocês, né? Sim, Cauê, com por certeza. isso que executar o SAG em Telemann é um caminho de evitar a autodestruição dela. Aí, ó, o Cauê já está mostrando que tem uma outra parte na Telemann que se trabalha essa parte individual, que quer dizer, de cada indivíduo em relação a Telemann, aos ensinamentos de Crowley, que ensina ou que mostra o que leva à própria destruição ou não, né? Eu vou falar uma coisa aqui para vocês, né? Cole teve as suas confusões também, gente, porque o SAG ele nada mais é do que uma aspiração do livro de Abamelli, um mago. Na Aston Argento, vocês que são telemita, porque vocês. Eu vou dizer uma coisa, eu quero que hoje vocês terminem essa live pensando que caminho é que vocês estão se metendo e onde é que vocês estão se metendo de verdade. Porque o SAG ele é um elemento do Abamelli, um mago. E o SAG é o anjo guardião, o anjo da luz. Então você tem que invocar o anjo da luz. Você só acende os altos graus da Aston Argento, né? Se você adquirir o SAG. Só que você também tem o demônio guardião. Sabia disso? E é uma tradição de esquerda o demônio guardião, principalmente das modernas um pouco mais isso também, entendeu? E daí você fica. E por isso que Aston Argento diz: nós somos a grande fraternidade branca, nós somos a grande fraternidade da luz. É isso que a Aston Argento se coloca. Herenfe, não acredito que Telemann é um sistema destruidor por causa do Crowleyzinho. Senão a magia noquiana John Dee e do Kelly também seria. Carlos Vocês querem Pessoa. aprender a magia enoquiana para evocar anjo, entendeu? Vocês dizem que são esquerda. Não dá, né, gente? Eu estou programando assim um debate da turma dos Angels com a turma dos Diamonds. Eu acho que vai ser imperdível. Eu acho, não, eu tenho certeza será imperdível esse debate. E você, Liam, mestre Liam, já está convidado. O Play On já está convidado. O Cauê já está convidado. E o Stellor estão convidados já, todos vocês. E Vai vai ser quantos acontecer com contra certeza em quantos? maio. Vai ser quantos contra quantos? 2 contra 2. Ah, eu entro. E eu vou ser a capeta intermediária. Tá certo. Pode ser? A Pode ser. trevosa? Se quiserem também, eu faço debate sozinho também, se quiserem também. Acho que até o Manarov ganha sozinho também, se ele quiser. Mas se a gente fizer em dupla, vai ser 100 para nós. A turma dos Angels estão bem na fita também, viu? A turma dos Angels estão bem. Time Angels versus Diamonds. Bem mesmo.
Olha, tem uma coisa aqui Eu legal. quero perguntar para o pessoal que adora Anzo, se quando vocês morrer, vocês vão virar um Metatron em pessoa, por acaso, né? Porque isso é tão contraditório, você dizer que o homem é superior aos Anzos e, de repente, o Metatron virar um Anzo, né? E ele ser o Anzo mais poderoso que existe, né? O mais próximo das altas presenças de Cabala. Daí vocês me respondem isso aí, gente? Entendeu? Eu quero saber os 4 anjos, né? Por que os anjos são em forma demoníaca, mais do que um pop demônio em si? Eles são seres Eu feios, me né? cago de anjo, hein? Eu Vocês falei isso acham pro que é Cauê, alguma coisa antes da não é? live do Cauê, eu estava em off com ele e eu falei, eu cago de medo dos anjos, porque, gente, tudo que eles veem fazem na Terra, eu nunca vi algum daimon vir aqui para fazer, sinceramente. Sem ser cultuado com os rituais, tudinho, é muito difícil. Carlos Pessoa, estou Matrix acordado, e eu sou eu, mestre pastor negro luciferiano Valdebert. Ah, amigo, bem-vindo. Certo do que sou. Cauê Guimarães, mas Telemann não é destruidora por conta do Crowley, e sim pelo poder que ela pode trazer ao indivíduo. Certo. Assim, pela falta do controle do poder do eu. Ok. Play Eu on. vou... A própria Golden Dawn, como um movimento Rosa Cruz, já trabalhava o verdadeiro amor e verdadeira vontade, mesmo sendo como uma forma diferentona. Diferente. Partiu, além do véu de maio, o que você pode dizer sobre DG? Nem sei o que é isso. DZ? Onde é que tá escrito isso aqui? Véu de maio, além dos véus de maio. Essa eu entendo, se você pronunciou certo. Eu não conheço, gente, então não posso falar nada. Se sei, digo, sei, se não sei, digo que não sei. Eu Pode sou que só por entrevistadora aqui. ele que anda pela evolução. Eu aqui também acredito que o problema está no praticante. Enoquiano é uma coisa que viveu 4, 10 séculos indo erro, né? Primeiro eles achavam que eles estavam recebendo os anjos, depois era espírito zumbeteiro. O Zondi nunca fez nada, quem fazia Eduardo Kerry que ficava lendo a bola de cristal e falando pro outro. Né? É uma maravilha isso aí. Ui, o povo tá afiado hoje. Chateau. Não caiam na conversa de religião e espiritualidade, nada disso existe. Se voltem para a razão, ciência, porque a crença em algo que não existe só atrapalha a sociedade, aumenta a ignorância das pessoas. Golden Dawn é só anjo, porque no Golden Dawn Chris. Tem o livro aquele apócrifo Ordens Descende, uns espíritos demoníacos que dizem que são associados ao sistema enoquiano, né? Umas coisas meio assim, paradas, né? Sorozon, devorador de corações, devorador de mentes, né? O demônio guardião, ele tá muito interligado com o Cacodaimus e o Agathodaimus, tá, gente? Um texto muito voltado para o platonismo, para os socráticos, para a cultura grega também, né? Porque eles também são formas da mente, formas do eu. É um complexo falar deles. É igual Beatles e mitos na gnose, né? Que são seres que habitam dentro de nós. Tentando ver aqui as perguntas do pessoal, mas o pessoal tá na guerra aqui hoje, né? Tá. A Marte está atuando aqui hoje. É bom, gente. Eu não sei o que é X1, não. Se alguém puder me falar, eu estou há 25 anos fora do Brasil, não conheço essa linguagem aí de X1, não. Daniel Carvalho, kkk, não vou perder. O pessoal está falando do debate que vamos conseguir fazer aqui em maio. Abril, eu acho que talvez teria um único dia em abril para fazer esse debate, se todo mundo puder.
Acho que sobrou um único dia. Se eu não me engano, uma sexta-feira, o dia de Vênus. Ou talvez até numa terça-feira de Marte. Olha que gostoso, para o pau quebrar mesmo. Ixi, aí tem É, o eu Lux, vou vixe, vai trabalhar dar esse dia. merda esse debate. Tiago, saudações, glória ao Deus Lúcifer, grato por estar aqui, Frater Tiago do grupo do Zap, bem-vindo. Ah, Cauê falando para o Shaitan, vai ser divertido. É... Está muito bom isso aqui. Não, estou mais entretida aqui com o chat do que com a live em si, é sério. Wagner Castro, todo poder tem uma bipolaridade energética. A mesma magia que te elevam pode te destruir, lógico, com certeza. Principalmente se você não cumprir, né, com aquilo que você está prometendo aí, né, gente? Dá para fumar na live também ou não? Uma Você pergunta. pode, eu não posso porque é proibido fumar dentro de casa, mas eu estou preparando um ambiente maravilhoso além do Véu de Maia. Eu vou fazer essa live em outro lugar para eu poder fumar junto e tomar um belo vinho junto, porque o Véu de Maia, além do Véu de Maia, eles Então, merecem. então vou te torturar um pouquinho com o meu cigarro. Faz mal, eu faço pausa, eu vou lá fora fumar, não tem problema, eu deixo vocês aí. Ficar sem fumar, eu não Tá. fico. Então, gente, qual as próximas perguntas? Nós temos os temas, enquetes aqui, né? Também. Shaitan Lux faz na terça, já estoura tudo de uma vez. Será na terça. Pronto, já escolhemos. O debate vai ser numa terça. Pararov. Bate Sabel vai Tá no adorar esse debate, debate. Pararov. Vamos pra guerra. Vamos trazer a cabeça dos anjos. 300 cabeças numa sacola. Sei não, hein? Sei não, sei não. Eu sou mais do lado dos Diamonds, mas nessa guerra aí, sei não, hein? A gente vai se reunir para jogar Diablo 4 depois. Tá legal. Bom, pode até ser o nome da live, né? Diaba 4. Uhum. É um bom nome para a live, Diaba 4. Não, vai lá, segue o seu raciocínio, depois a gente volta aqui para o negócio. Espera lá, o meu gato ele está comendo a porta, é isso que está acontecendo. Ele está tirando todo a. Ele está tirando toda. Temos uma proteção na porta para não entrar vento, uma borracha. Ele já comeu até a metade da porta da borracha, por isso que eu tenho que tirar ele, porque ele é cego e tudo isso. Gente, bom, continua sem mim aí. Uhum. Ver se eu tiro o som aqui. Vai, Lian! Fala! Estou esperando aqui o pessoal, vocês tiverem colocar alguma pergunta a respeito da temática aí, a gente pode responder aqui agora para vocês daí, tá certo? Eu espero que esse debate entre nós aqui vai acontecer uma troca de informações bem grande, né? Principalmente, né? Acredito que o Manarov também vai estar bem afiado nesse dia, né? Acredito eu também, né? O Demônio Guardião, Maia, ele não é um sistema muito colocado, né? Daimon, existe até livros, até hoje em dia, mais modernos, que estão falando um pouco mais dele, né? Que eu até sugeriria até dar uma olhada, né? O demônio guardião, ele também é uma forma de dentro de nós, de despertamento das sombras, despertamento do eu. E se, como eu digo, o trabalho obscuro, ele também é um trabalho iniciático, gente. E é isso que muitas pessoas, infelizmente, não acabam vendo isso,
entendeu? Agora, visão minha do SAG, o SAG ele é um sistema da Bamelin. Ele se tornou meio que iniciático com o Collie, tentativas também, né, logicamente, outras pessoas, mas são diferentes. Demônio guardião, anjo guardião, eles não são um sistema de pactuação, eles são sistemas de acordos espirituais, iniciação espiritual, entendeu? De despertamento do eu. Por exemplo, o SAG, você não tem na sua agenda um receituário para você despertar o SAG, você tem que descobrir como é que você se desperta o SAG. O demônio guardião, ele é uma cerimônia mais obscura, um ritual mais obscuro também, que envolve despertar. Vocês têm que separar o contexto iniciático, o contexto de iniciação, de escolas de mistério, também da feitiçaria, gente. Entendeu? Esse que é o ponto. E agora veio o gato guardião aqui do lado, realmente, também. Estão falando do seu gato, Vivian. Não, é que ele tá demais, ele tá detonando a porta, tá? Além de detonar, ele grita, né? Igual um desesperado, porque ele é cego, ele quer rua, tadinho. É o meu Marbas. Garfield, vulgo Marbas. Continua aí, gente. Né? Pois é, eu vou responder aqui o Manahov. Peraí, o Daniel Carvalho colocou aqui. Liam, a cena obscura final contempla a realização espiritual além do material? O material é um pouco acima do espiritual. Ela tem uma elevação espiritual muito forte, do trabalho, entendeu? Da reação do ser. Você cria um problema, você cria o caos e através dele você cria a ordem. Certas coisas que você acaba determinando como você, porque por você estar nascendo obscura, você também tem que ter o conhecimento das sombras. E o conhecimento das sombras também te liberta de uma forma ou outra. Só que ele te une a ele, entendeu? Te une ao pensamento dele, entendeu? Então, essa que é uma das diferenças aí que você tem nesse princípio. Porque assim, se você dominando essas coisas, você também se une a elas, entende? Se o caminho espiritual, se o Manarov colocou, se o caminho da esquerda é o caminho da liberdade e vontade, por que você acha que tem tanta gente querendo trabalhar com os anjos que são robotizados? Pois é, né? Anjos não têm sentimento, anjos não podem sentir. Anjos são seres complicados de falar. Os demônios são classificados com os pecados capitais, com os sentimentos, com as ações e reações nossas do dia a dia, entendeu? Inclusive, um ponto complexo dentro da demonologia, né? A esfera da árvore da morte que você tem acesso ao demônio guardião. Isso é outro ponto interessante, né? Você tem acesso a tal a árvore da morte, ela é um pouco complexa, porque tem gente que coloca de baixo para cima e de cima para baixo. Então você teria que acender os mundos inferiores com as Kifat, tá certo? E atingir Lilith e outros elementos aí que tem, Tamiel, né? Você tem os 4 princípios demoníacos dentro da árvore da morte, os 4 abismos e por aí vai, que são, por exemplo, a árvore da morte, ela expressa o que o ser humano tem e o que o ser humano é. Por exemplo, poder, né? Vamos falar aqui uma coisa que as pessoas não conseguem entender. E muita gente coloca tudo isso de uma maneira muito errônea. Você compreender a violência é você dominar as massas pela violência. Logicamente, isso te dá um poder de pesação, um poder de força sobre outros seres. O medo. Você tem que dominar o medo para dominar outras pessoas que ainda possuem medo. Então, é isso que coloca esses elementos aí. Entendeu? Então, o pessoal ele vai estudar a árvore da morte de uma maneira destrutiva, entendeu? No final das contas, eles não acabam assando muitas coisas.
entende? Por isso que é uma coisa complexa da gente colocar esses pontos, os autores se confundem, e as Kífotes em si, elas vão ser bem mais colocadas mais lá para cima para alguns autores, tá certo? Um estudo até às vezes mais moderno, muitas vezes, por exemplo, porque se a gente vai estudar o sistema de Kabbalah é um sistema de te tornar um guerreiro, que você está acima de todas as coisas, do bem e do mal. Igual a Gnosis pega um pouco disso, e o Luciferianismo pega isso também, né? Então você tem a severidade e a misericórdia. Você julga a humanidade com severidade e misericórdia. Você tem que se tornar um rei. Você tem que ascender o ancião de dias, matando, destruindo. E até ascender aos véus de inexistência de Ensof. Então, reino, majestade, honra, glória é o que corresponde ao sistema de Cabala. E não é um sistema do bem, não, porque você não tem uma sefirote de amor. Toda sefirote de Cabala é um elemento dominador, vamos colocar assim. E as pessoas não conseguem ver isso. Elas acham que é uma esfera de santidade. Igual você vai encontrar umas coisas bem doidas, por exemplo, quando você vai estudar alguns manuscritos de Cabala e você vai comparar esses elementos com as teorias mais europeias também, e você tem a confusão de Golden Dawn, que o homem teve a queda, e da queda ele pecou, e tem que retornar. Não é bem isso a história, entendeu? Entendeu? Embora ela esteja associada ao judaísmo, ela não é exatamente um ponto judaico 100%. Pera lá, tem bastante coisa, vamos devagar, pessoal, temos ainda uns 40 minutos de live, tá? Porque depois, senão os cortes vão ficar muito grandes, aí o Heren vai pirar e a Rara também. Ok, fala um pouco sobre o quê? Iniciações obscuras e o culto da lua. Deixa eu olhar sobre as iniciações obscuras. Saitan Lux, e qual esfera da árvore da vida nós teríamos acesso ao demônio guardião? Já foi respondida. Você tem Taaf, né? Você tem alguns códigos colocam Taaf dentro da árvore da vida. Você tem Tamiel, que é o combatente, que é aquele ser de duas cabeças. Você acende para o útero de Lilith, né? A Abissahak, você tem a Kifort do veneno, a Kifort da confusão, né? Olha, Tiago, sou luciferiano, pactuado há 5 anos, mas busco um contato mais próximo com a espiritualidade. E minha evolução... Sai do piano! Xalotes, BT. O Henry mais o Cauê Guimarães. Até vou colocar aqui. Liam sobre as iniciações obscuras e o culto da lua. Fala um pouco sobre. O culto da lua é que o seguinte, a esquerda é associada com o campo lunar, né? Realmente, tá, Henry? E não é um campo solar. É um campo mais feminino, realmente, entendeu? Por que você vai ver isso? Por exemplo, você vai entender essa separação quando você vai ler a missa e seus mistérios do M. Ragon. O M. Ragon ele vai colocar a missa católica como elemento de luz, um elemento solar, entendeu? E a missa negra, nós temos um elemento lunar por utilizar a mulher como um altar ou como uma força de Satanás na Terra. Entendeu? Então tem essa divisão entre Deus Pai e forças opostas, femininas, muitas vezes da Lua e outras coisas aí, entendeu? É complexo, é bem complexo mesmo. Mas se quiser, a gente pode responder e colocar tudo isso para vocês. Kifat ou Sefirat? Qual é o mais legal? Olha, ambas elas estão interligadas entre elas, as Sefirot e as Kifotes. Embora as Kifotes sejam, às vezes, para alguns historiadores, um ponto de debate, porque para algumas pessoas elas vão surgir após a Segunda Guerra Mundial, quando os judeus querem explicar a perseguição deles da Alemanha nazista.
Tem um autor alemão, inclusive um Vater, que ele fez esse trabalho, ele apresentou essa correspondência entre as Qifat e as Sefirat, que ele tentou buscar alguns textos mais antigos e foi uma dificuldade para ele, né? Sou luciferiano, impactuado há 5 anos, mas busco um contato mais próximo com a espiritualidade, minha evolução espiritual, despertar do espiritual, receber mensagens, o que posso fazer? Isso. Tiago, tu tem que entender que o luciferianismo é um sistema iniciático, um sistema de crenças. As pessoas confundem ele com a demonolatria e a feitiçaria, e ele não é isso, tá certo? E esse é um ponto que muita gente está confundindo hoje em dia, né? É, os, você tivesse no luciferianismo, você estaria desenvolvendo esses dons, essas características mais profundas do ser, né? Embora acessar ele é uma coisa um pouco difícil, ele explodiu hoje em dia com o trabalho do Michel Ford, que não era bem essa ideia dele no original, entendeu? Mas se você busca desenvolver dons espirituais, existem organizações, poucas no Brasil, quase que eu vejo de esquerda, até a gente tem o Círculo de Luz, se você desejar até, entendeu? Alguém desejar ter esse envolvimento mais à esquerda, né? Mas lá pra Europa, lá tem algumas coisas assim. É que esse é um trabalho que nem sempre ele é muito explorado, porque você tem muito mais direita do que esquerda. Simples assim, né? Até mesmo você, quando você vai trabalhar com ritos de mistério, ritos de iniciação, igual ritos mais à esquerda, como mistérios maçônicos, Mifra e outras coisas, você nem acessa essa coisa de esquerda pura, entendeu? Nem é falado dos riscos do Conde Cagliostro, entendeu? Ou os Conde já for. Todo caminho nosso falta algo, Thiago. Nós não somos completos. Nós estamos aqui na espiritualidade buscando a completação, buscando entender uma particularidade nossa e o que nós somos nessa infinidade desse universo, desse mundo, entendeu? Nem sempre é uma tarefa fácil, porque a abordagem é eternas buscas, mas sempre se encontra um objetivo final, né? Eu acredito que hoje, por todos nós estamos aqui nessa live, nós estamos unidos e tendo um conhecimento, e eu quero dizer que eu também estou sempre aqui aprendendo com vocês também, até mesmo com as perguntas de vocês, as questões de vocês, né? Não é questão, Henry, das Kifat serem tervosas, é que as pessoas querem ser muito gato Félix. O que é do mal, o que é trevoso, eles acham que é sensual, eles têm aquela paixão pelas trevas. Quem olha pra mim acha que eu sou uma pessoa gótica, até sou. Mas só que é o seguinte, você ser das trevas, do mal, você tem que entender as trevas como uma filosofia, um elemento do nosso ser, né? Não você buscar obscuraridade porque você quer ser um cara legal, porque você quer ser um cara que todo mundo tem medo. Não é bem assim a pegada, entendeu? Você escutar black metal, você escutar doom, escutar death metal, punk rock, pop, funk, sertanejo, não torna você espiritualista ou uma pessoa indiferente de qualquer coisa. O Henri Venturi de Araújo, você já leu sobre ufologia? Já li sobre ufologia, mas não é minha temática. Já vi, já tive encontros, mas não é bem a minha temática. Acredito que possa ser vida extraterrena. Já escutei algumas teses envolvendo demonolatria, também com ufologia, sabe? Mas são temáticas que eu prefiro não comentar muito, sabe? Porque não é bem o meu campo e eu, sabe, eu não tenho entendimento disso, conheço, mas prefiro ter um segmento mais profundo com o meu lado. Mas se você acredita, né, eu também não deixo de acreditar, é um ponto para você e você é livre para isso, né? Véu de Maia e Manarov. O pop e a sua místico faz esse movimento da árvore da morte. É que o contexto iniciático na Manarov é sempre a morte e a ressurreição. Todos os ritos iniciais, todo rito de mistério é morte e ressurreição, né? Eles não fogem disso, eles estão sempre nessa questão. Até a questão do mestre maçom morrer. Antes tinha um rito que era ressuscitado por isso, mas não tem mais nem isso, né? Mas enfim. Além do véu de Maia, você disse que a vertente que você tem é o luciferianismo, que a palavra transcender é denotada à direita. Então, qual o seu objetivo em trabalhar sua espiritualidade com Lúcifer?
Transcender é uma palavra de direita. E luciferianismo é um caminho do quê? De iluminação sempre. É que você tem que entender os princípios gerais que correspondem a isso que eu estou colocando para você, Maia. As pessoas confundem elementos da direita com elementos de esquerda. Essa tese que você tem que ser lógico, você tem um elemento revolucionário, de mudança, né, de transformação, né? Mas as pessoas, elas colocam tudo. Pô, você tem que se libertar no budismo. Você tem que se libertar no satanismo. Tudo é, você tem que quebrar uma coisa. Faz sentido? Não faz sentido, Maia. Entendeu? Então, eu digo para vocês fazerem essa análise crítica sobre vocês mesmos. Ou você é o sistema ou você é o antissistema. Você não pode ser a direita é o antissistema, eu também sou antissistema. Tá entendendo? Uma coisa muito contraditória, entendeu? Porque se você for para a igreja cristã, eles são um sistema, né? O budismo, alguns elementos do hinduísmo, do janismo, do sikhismo, Alá, islamismo, eles são o quê? O que eles pegam, Maia? Isso que você tem que colocar e entender nos seus pensamentos, ver, analisar, entendeu? Por que existem os monges católicos? Porque eles têm que se desfazer do pecado, eles têm que se despecar, eles não podem receber dinheiro, entendeu? Eles não podem ter aparência, entendeu? Eles não podem se aparentar, usar maquiagem, a igreja cristã. Isso é um sistema de direito, porque você não pode se apegar ao mundo, você tem pecado no mundo, tá entendendo? Então, o Islã, se você se tornar algumas facetas do cristianismo, os ricos não vão para o céu. Tá entendendo? Então, é coisa assim que Não, você mas, tem que pensar. tipo, gente, eu não quero essa gente dos ciclos não vão para o céu no inferno, não, tá? Não vai ser legal. Entendeu? É isso que eu tô falando para ela, entendeu? Então, assim, eu trabalhar com Lúcifer não quer dizer que eu vou viver essa vida Mas vem toda. cá, Lia, você sabe quem é o Além do Véu de Maia? Conheci ela num grupo seu, inclusive. Ah, tá. Cuidado, daqui a pouco ela manda você, hein? Hã? Daqui a pouco ela vai te mandar. Daqui a pouco ela vai É colocar aqui porque uma é porque pergunta. Nossa, aqui. é muito interessante seu ponto de vista, mas de uma certa forma ele não condiz muito com o que realmente o, o núcleo luciferiano vê. Tá um pouco assim, tá misturando muito a direita com a esquerda, e eu creio que tem que ter uma clareza maior sobre isso para poder chegar a um debate legal para todo mundo. Sim, eu vou colocar aqui um ponto para vocês aqui a respeito disso tudo, gente. Tá? Se você acha isso tudo um pouco bobagem, estranho para vocês, vocês têm direito disso tudo. Quando é que surge o luciferianismo? O luciferianismo é uma voltagem derivada de grupos begomínios cataros e que mais uma vez vai se apresentar com os dominados de Avignon, que vão cultuar uma espécie de divindade diferente da igreja, e é uma seita separada, e depois, mais tarde, você tem até o Illuminati constituído, que tinha uma voltagem bem diferente. Depois você vai lá em 1810 e teve o culto luciferiano da Ordem Paládia. Primeira vertente de luciferianismo começa com Albert Pike, segundo os registros históricos. Não concordo. Não Entendeu? concordo. Não concordo. Para mim, você está aqui muito no atual. Quando nós falamos de Lúcifer, é primordial. Primordial. É antes que esse cocô de planeta Terra existisse.
Olha, e daí, bom, se você fosse falar de um ponto mais antigo, você teria o culto à deusa Vênus. É que o que eu estou colocando para vocês é o seguinte: eu não posso me basear em experiências 100% teóricas, eu tenho que me basear em contexto acadêmico, em contexto que tem uma base, um ensinamento histórico, verídico, comprovado e que tem uma afinidade em si. Entendeu? E dentro desse ponto, por exemplo, eu não posso pegar e escrever uma coisa e declarar uma coisa sem fontes. E tudo que a gente está colocando aqui tem um pouco de fatos históricos e perspectivas dessas crenças. Então, a gente não está teorizando coisas que não batem com outras. Por exemplo, igual a gente falou dos azerrades, entendeu? E outros elementos aí. A gente tem uma base dessas crenças. A gente não está dizendo o que eles não são, a gente está dizendo o que eles são, o que tudo isso foi. Porque tem livros que comprovam isso, tem teses que comprovam isso. Então, eu não posso criar uma coisa a partir de mim mesmo, do que eu acho, do que eu acredito como certo, sem embasamento. E não é questão de você criar coisas, é questão de ter embasamento, porque crença e religião não é criação, entendeu? Espiritualidade não é criação, entendeu? Teve com Cole um pouco isso, teve, mas isso não é criação. Tudo tem um limite, tudo tem um conhecimento, uma partícula, entendeu? Se você resgatar algo realmente histórico, por exemplo, você tem o Joey de Sata, né? Vocês que conhecem, não sei se vocês conhecem Joey de Sata. Joey de Satan é uma sociedade que se declara satânica moderna e vai associar Satã com o hinduísmo, mas isso não tem nenhuma base teórica, histórica, verídica e antropológica que possa comprovar isso. Isso é um teorema deles, entendeu? Então nós não podemos pegar a entidade de um contexto antigo, social, cultural, que não tem uma linha de raciocínio e colocar tudo numa panela, porque eu acho que isso é tevoso e bem tevoso, eu vou juntar isso com isso aqui e vou criar uma base. Então eu não seguiria o satanismo, eu seguiria o hinduísmo, eu seguiria o sivaísmo, completamente de luz, bem diferente do que muitos acreditam. Então, a gente tem que ter base, gente. Não adianta a gente sentar, agora a gente está aqui na internet, não adianta a gente entrar na internet e colocar a teoria da conspiração. Não adianta a gente colocar coisas que não têm fatos, né? Os fatos, eles existem. Há bilhões, a gente até trouxe muitos deles, comprovações aqui, tem outros aqui. Missas negras históricas documentadas, a história do satanismo documentada, de todos os ritos da missa negra praticados desde a Idade Média até a Renascença. O senhor Adelino Figueiredo Lima, até quero mostrar aqui, um autor que causou muita controvérsia dentro da maçonaria e que vai apontar os ritos heréticos dos Cavaleiros Templários, um livro muito antigo, e o autor subestimado, infelizmente, que você até encontra alguns mitos aqui, né? E vocês também podem contar outros mitos, sabe, de magia negra, de cultos satânicos obscuros na Idade Média, com um fundamento histórico, verídico, bibliográfico, né, de autores, de pesquisadores autênticos dentro disso. Vocês têm que separar aquilo que tem base daquilo que não tem base. Não adianta eu seguir uma crença, um ideograma que não bate, que não tem um contexto acadêmico, científico, entendeu? Que não tem um contexto de conhecimento geral. Por exemplo, é muito fácil eu dizer que uma coisa é parecida com outra. É porque eu tive a revelação mística, muitas vezes. Revelação mística existiu quando se descobriu a física. Por exemplo, o criador da física teve uma visão mística de que existiam elementos extrafísicos. Depois ele não teve mais essa revelação. Então é isso que vocês têm que se colocar, é isso que vocês têm que se embasar. Eu não posso escrever um livro simplesmente porque eu tive a visão de uma coisa, entendeu? Isso é uma particularidade minha. Mestre Mas Luan, já vamos para 2 horas de live.
Está tendo aqui os pós e os contras, né? Com a live de hoje, realmente está sendo polêmica, também em relação ao meu ponto de vista de estudo, né? Então, vamos preparar um debate legal, quem quiser aceitar, é lógico, e ali a gente dá uma organizada melhor em tudo isso, e vamos para as considerações finais. Qual é a sua mensagem? O que você quer trazer para as pessoas em 5 minutos? Tá certo. As considerações finais daí, né? Eu quero agradecer, então, hoje a Vivi, a todos vocês por estarem aqui presentes com a divisão, pontos e debates, outras coisas, mas a gente tenta levar o melhor ponto para cada um de vocês, e vocês são livres para discordar de mim, da minha pessoa, não aceitarem isso tranquilamente. Como diz Voltaire, né? Defenderei a liberdade de você ter as suas diferenças, né? Eu estou aqui também aprendendo, colocando vários pontos aqui com vocês, né? E muito agradecido por estar hoje aqui com vocês, com tudo isso. Se vocês quiserem procurar eu nas minhas redes sociais, vocês têm os nicks meus e contato, né, do Círculo de Lúcifer, tá certo? E outras coisas que podem serem colocadas aqui também, né? Se vocês quiserem conversar comigo, eu também estou sempre aberto a diálogos, a conversas construtivas com vocês. Essa foi uma live boa, né? E eu espero trazer um pouco de luz para vocês, um pouco de conhecimento, de raciocínio, de elevação disso tudo, né? E sou grato pelo momento de hoje. Gratidão. Quem quiser encontrar o Ian, tem aí o arroba dele, pode ir lá. O Henrique Venturini de Araújo, ele quer conversar com você. Ele tem um ponto de vista bem negativo em relação à live. Está te chamando para um duelo aqui. Então, que rolem os cabeças, que comecem as tretas. Messaging Cast, a verdade está além do que você pode imaginar. Beijo no coração de todos vocês. Gratidão, mestre Lilian, gratidão a todos que participou. E até domingo com a super mestra, super bruxa, Rocha Braga. E no domingo eu vou estar fazendo um sorteio sobre a ufologia com marketing. Beijo no coração de vocês. Fui. Tchau.